Fala galera que está com sangue no olho, focada nos estudos. Aqui é o professor Douglas para mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai trabalhar a construção da modernidade e como a modernidade trouxe novas questões para nós debatermos, como por exemplo a questão étnica racial, tudo bem? Então vem comigo galerinha. Bom, quando a gente fala em modernidade, o que é a modernidade como conceito? Né? Como conceito, a modernidade está relativizando, faz relação ao nosso tempo, né? Aos dias atuais, aquilo que é recente. A modernidade pode ser um modo de agir, pode ser um modo de pensar e sentir o mundo ao qual vivemos. E qual seria necessariamente a origem desta modernidade? Né? O conceito de modernidade tem origem lá na filosofia moderna. René Descartes, que viveu ali por volta de 1596 a 1650, importante filósofo iluminista, né, é tido como o pai da modernidade. Descartes, né, foi o filósofo responsável por inaugurar a chamada Era do Conhecimento Racional. E a racionalidade é uma das características mais centrais desta modernidade, tudo bem? E também a gente pode destacar a figura de Max Weber, que a gente já estudou, né, que também nos ajuda a compreender esse conceito da modernidade. Segundo Weber, a modernidade ela é consequência de duas importantes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, nós vimos, né, ela permitiu a ascensão política da classe burguesa e a derrubada do antigo regime, o absolutismo monárquico. E a Revolução Industrial permitiu o desenvolvimento do capitalismo, superando a fase do capitalismo comercial, mercantil, também conhecido como pré-capitalismo. E o capitalismo necessariamente industrial e esse novo mundo pautado pela ascensão da classe burguesa será um mundo muito diferente. O mundo nunca mais será o mesmo após essas duas importantes revoluções. Então, essas duas importantes revoluções foram pautadas principalmente, pensamento racional, crítico racional, pela ciência, pela tecnologia, pelos avanços na industrialização, que serviram de base para a construção dessa nova sociedade, de uma sociedade moderna. E frente a esse mundo moderno é que surgem novas questões, novos problemas, novos dilemas, dentre eles a questão étnico-racial e a questão de gênero. O foco da nossa aula de hoje é a questão étnico-racial, tudo bem? Não que essas questões, é importante destacar, não que essas questões não existiam outrora, mas agora, a partir da modernidade, elas vão se tornar muito mais latentes, tudo bem? Então, a questão étnico-racial, por exemplo, ela começa a tomar forma lá durante o contexto das chamadas filosofias sociais do século XIX, o evolucionismo social, darwinismo social e do racismo científico. O evolucionismo social de Larry Morgan, Edward Taylor e Herbert Spencer, né, os chamados antropólogos de gabinete, porque tudo que escreveram foi fundamentado em relatórios escritos, em relatos de viajantes, né, de naturalistas, portanto eles nunca tiveram contato direto com os povos que estudaram. Então esses caras aqui desenvolveram uma teoria partindo da premissa que toda a sociedade evolui do primitivo em direção ao civilizado. E como consequência dessa visão de que existem povos primitivos e povos civilizados, o evolucionismo social ajudou a justificar a missão civilizadora do imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Também temos a destaque o darwinismo social, que tentou aplicar a teoria evolucionista de Charles Darwin para estudar a sociedade. Tentou estudar a sociedade por um viés, digamos assim, naturalista. Charles Darwin era um naturalista, né? Como consequência, fomentou a falsa concepção de que os ricos seriam mais adaptados, mais fortes, mais preparados em um mundo moderno. A noção de que os brancos europeus eram superiores aos negros africanos. E de maneira dramática ajudou a justificar o apartheid na África do Sul, o terrível regime segregacionista da África do Sul, que vigorou lá de 1948 até 1994, quando então Nelson Mandela, primeiro presidente negro, chega ao poder na África do Sul, né? E o racismo científico de Robert Knox, em sua obra clássica Raça é Tudo, né? Uma teoria que usa ali conceitos das ciências naturais, como determinismo biológico, como o próprio conceito de raça, e nós sabemos, não é possível dividir seres humanos em raça, porque todos nós, seres humanos, pertencemos à mesma raça, a raça humana, né?
E o Robert Knox, entre outros intelectuais desse ramo do racismo científico, usavam a frenologia, do grego freno, mente, logia, logos, estudo, estudo da mente, a doutrina segundo a qual o tamanho do cérebro, partes específicas do cérebro poderiam explicar a influência da capacidade intelectual do indivíduo, a craniometria, que é a doutrina que acreditava que medidas como tamanho, volume do crânio poderiam determinar as características sociais do indivíduo, né? E como consequência do racismo científico, nós tivemos a difusão das práticas de eugenia, bem, genia, gênesis, origem, a boa origem, né? Da ciência do nazismo, de Hitler, né? Eliminando judeus, negros, ciganos, homossexuais, defendendo a perfeição da raça ariana. E no Brasil, no século XIX e XX, o racismo científico ajudou a justificar a política de branqueamento da população brasileira, uma política que concebia o negro e a miscigenação como algo ruim, algo negativo propriamente dito, tudo bem? E aí nós temos alguns importantes pensadores intelectuais que vão nos ajudar a entender esse momento. E é nesse contexto, por exemplo, de políticas de branqueamento, né, de desvalorização da miscigenação, do negro como sinônimo de atraso, é que escreve ali Gilberto Freire. Nasceu ali entre 1900, né, e viveu até 1987, sociólogo pernambucano, influenciado pelo culturalismo do alemão Franz Boas. Ele escreveu duas obras clássicas, Casa Grande e Senzala, que é um épico, né, da sociologia, e Sobrados e Mocambos, também um livro muito importante, publicado, se eu não me engano, em 1936, tudo bem? Casa Grande e Senzala é uma obra clássica e fundamental. Nessa obra, Freire apresenta a importância da Casa Grande e da Senzala na formação sociocultural brasileira. A obra fez, na verdade, né, e ainda faz um grande sucesso no Brasil e no exterior, quando lançado em 1933, então bombou. E também essa obra gerou muita polêmica, né? Muita polêmica porque alguns críticos acusavam Freire de não ter retratado com fidelidade as relações entre negros e brancos na nossa sociedade, entre dominadores e dominados, né? Por causa disso, o escritor não teria registrado de forma fiel, digamos assim, a escravidão que existiu durante o Brasil colonial. E o que nos ensina essa obra de Gilberto Freire, essa obra Casa Grande e Senzala? Essa obra oferece ali uma leitura multirracial do Brasil, uma visão positiva da miscigenação. Essa obra surge em oposição aos autores, aos intelectuais e pensadores da época que eram favoráveis ao branqueamento da população. E Gilberto Freire introduz preceitos dos estudos culturalistas, que é uma das correntes teóricas ali do antropólogo, né, Franz Boas, né, e para dizer o seguinte para a gente: enquanto alguns autores defendiam o branqueamento da população, né, Gilberto Freire defende e postula que a miscigenação é o que o Brasil tem de mais rico, né? Defende que a miscigenação no Brasil teria ocorrido de uma forma tão bem estabelecida que é praticamente impossível dizer quem é branco, quem é negro e quem é índio propriamente dito, né? Ou seja, estamos todos misturados. E Freire vai nos dizer que a miscigenação é o que o Brasil possui de mais rico e mais próprio. Que a identidade brasileira está na miscigenação. Então ele desenvolve a tese de que, devido à miscigenação, haveria uma espécie de uma convivência pacífica e harmônica entre todas as raças e, portanto, não existiria no Brasil racismo, e essa tese ficou conhecida como a democracia racial. E muitos intelectuais, a gente sabe, né, fazem duras críticas a essa tese, essa ideia. Muitos intelectuais criticam a chamada tese eles chamam essa tese de mito da democracia racial, porque sabemos que sim, existe preconceito racial no Brasil, ele está capilarizado nas relações sociais, nas relações de poder, e vários exemplos e são escancarados, todos os dias escancaram essa realidade de um país em que 54% da população é negra. E a exemplo disso, nós temos ali a Maju, a apresentadora Maju, que foi alvo de racismo. Mais recentemente, a atriz Cacau Protásio, né, também foi alvo de racismo. Então, o racismo é tão realidade em nosso país, para vocês terem uma ideia, que existe uma lei
contra o racismo, a lei de racismo e injúria racial. Se não existisse racismo no Brasil, para que haveria uma lei, né? Não haveria necessidade de ter uma lei contra o racismo e contra a injúria racial, se não existe o racismo no Brasil. A gente sabe que sim, existe racismo no Brasil, ele é escancarado em vários aspectos da nossa sociedade, tudo bem? Um outro importante intelectual foi Florestan Fernandes, né? Sociólogo, político brasileiro, foi exilado durante a ditadura militar brasileira e foi também um dos deputados que trabalhou na elaboração da Constituição de 1988. Sua obra mais importante, mais relevante é A Integração do Negro na Sociedade de Classes, publicada em 1964. E nessa obra, o Florestan Fernandes aborda ali, através do materialismo histórico marxista, né, e estuda a sociedade brasileira através desse viés marxista e contesta o mito da democracia racial. O Florestan Fernandes vai contestar o mito da democracia racial. Ele pondera que a ordem social no Brasil é uma ordem competitiva em que os negros não possuem as mesmas condições e oportunidades que os brancos e, portanto, ele contesta mais um mito, que é o mito da meritocracia, a de que todos têm a mesma oportunidade no Brasil. E a gente sabe que, além de ser negro, se for mulher, as condições são ainda mais adversas, né? Essa imagem aqui ajuda a retratar muito bem isso, tá? Se for negra, mulher, aí já é, a condição é muito mais adversa nessa sociedade que ela é competitiva na visão de Florestan Fernandes, né? Um outro debate que surge, né, de maneira latente, em especial no Brasil mais recentemente, é o debate de cotas raciais, né? O Brasil é o país que os negros representam ali 54% da população, segundo dados do IBGE, se eu não me engano, de 2016. É também o país que nunca teve um presidente negro e que só teve um negro na cadeira do Supremo Tribunal Federal, que foi Joaquim Barbosa. E, portanto, a sociedade brasileira, de maneira nua e crua, escancara esse abismo social entre negros e brancos. E em 2004, a cota sociorraciais começou a ser implantada na UNB, Universidade de Brasília, como uma experiência ali piloto, né? E em 2013, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da lei de cotas raciais, entendendo como algo necessário ali para corrigir um problema sócio-histórico e cultural do Brasil, né? Sendo, portanto, possível argumentar tanto contra quanto igualmente favorável às cotas sociorraciais. Um dos intelectuais que argumentam contrário às cotas sociorraciais é o geógrafo e sociólogo Demetrio Magnoli, né? Segundo ele, as cotas sociorraciais, elas ferem o princípio da igualdade, ao oferecerem a um grupo, em detrimento de outro, certas vagas em universidades. É o que está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988, em uma cláusula pétrea, ou seja, sagrada, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, as cotas sociais, segundo Demetrio Magnoli, seriam inconstitucionais, pois ferem o princípio da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. E dentre os argumentos favoráveis das cotas sociorraciais está da historiadora e antropóloga Lilian Moshratz, né? Em seu livro Espetáculo das Raças, ela argumenta que as ações afirmativas elas são necessárias por um determinado espaço de tempo para que o abismo social produzido por séculos de escravidão gradualmente seja minimizado. É o que Lilian chama de discriminação positiva, a fim de corrigir um erro. E que erro é esse, professor? É a escravidão. A escravidão deixou marcas, cicatrizes, um abismo social na história do Brasil e que precisa ser corrigida, por isso que é uma discriminação positiva, ok? Eu particularmente gosto muito dessa imagem, eu acho essa imagem aí, ela é muito didática, ela traz dois princípios muito interessantes, o princípio da igualdade e da equidade. A igualdade parte do princípio que é necessário dar iguais condições para todos. E a equidade parte do princípio de que as condições precisam ser ajustadas à realidade de cada um, tudo bem? E é o que realmente demonstra essa imagem, né? A realidade, as necessidades, necessariamente, as condições são ajustadas, no caso deste lado da imagem, as condições são ajustadas à realidade de cada um, para aí sim a gente trabalhar realmente a igualdade, né, de acesso, por exemplo, à educação de qualidade em nosso país, né? Bom,
E aí, se você perguntar para mim, professor, na minha opinião, minha humilde opinião, sobre cotas socio-raciais, se eu sou favorável ou contra, o que eu tento dizer é o seguinte: eticamente, moralmente falando, não se justifica diferenciar uma pessoa pela melanina, né, pela cor da pele. Eticamente, moralmente falando, é mais fácil, portanto, justificar cotas sociais por questões de renda, né? Mas, como eu sou uma pessoa que foi formada no campo das ciências humanas, né, formada em história, filosofia, sociologia, eu sei que quão terrível foi a escravidão na história do Brasil, sei as marcas e as cicatrizes que a escravidão deixou para nós. Então, sim, eu sou favorável a cotas socio-raciais, ok? Por uma questão de um abismo social. É uma dívida histórica com os negros no Brasil. E eu já tive alunos, né? Já tive alunos que já, poxa, professor, não tem nada a ver com isso não. Eu não escravizei ninguém, essa dívida não é minha, né? Mas, se nós estamos onde estamos, se você está onde está hoje, é porque muito sangue, muito suor de negros foram derramados para construir esse país durante a época de escravidão e até assim hoje o é, tudo bem? A exploração da mão de obra de trabalho, principalmente ali os subempregos, né, ficam nas mãos da maior parcela da população de negros. Então, sim, todos nós temos uma dívida e é preciso corrigir esse abismo social. Compreender isso não é uma questão de ideologia, não é uma questão de esquerda, direita, é uma questão de humanidade, ok? Bom, e aí, senhoras e senhores, a gente fecha por aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar com a questão de gênero e vamos trabalhar também a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, tá? Então, foco nos estudos, dedicação e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau!